Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos conversar a respeito de uma discussão que tem aparecido nos nossos tempos, mas que é bem antiga. Tem a ver com o estilo de vida que o Senhor Jesus ensinou ou teria ensinado aos seus seguidores. Claro, os princípios gerais todo mundo já conhece, né? Pureza, amor ao próximo, interesse pelas coisas do céu e não da terra e por aí vai. O minimalismo cristão vai muito além dessas coisas. Ele propõe um estilo de vida desapegado, despojado, em que o cristão, mesmo podendo, não vai acumular bens, riquezas e nem prazeres, ainda que legítimos, nesse mundo. Ele deve aprender a viver com o mínimo, na medida em que ele não é cidadão daqui, ele é cidadão do céu. E na medida em que um estilo de vida simples e despojado fala muito mais a respeito do caráter do Senhor Jesus do que um estilo de vida mais requintado, refinado e que, vamos combinar, não é para todo mundo. Agora, o minimalismo cristão é uma opção sadia de vida cristã ou ele pode representar algo mais extremado ou uma interpretação mais exagerada dos ensinamentos do Senhor Jesus? Dito de outra forma, olhando pelo outro lado, se a gente não é afeito a um estilo de vida assim tão simples e tão despojado, se gostamos de ter coisas e coisas bonitas e acumular um pouquinho, bens e gozar de viagens e prazeres legítimos, estamos fugindo da vontade do Senhor Jesus? Até que ponto? Qual é o ponto de equilíbrio dessas coisas? E se o Senhor Jesus estivesse conosco hoje, em pleno século XXI, como seria o estilo de vida dele? Ele usaria o celular de último tipo ou um celular ultrapassado? Ou nenhum, né? Que tipo de carro ele andaria, para que lugares ele viajaria, enfim, é disso que nós vamos falar. Está no ar, ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, começamos mais essa edição do programa Vejam Só e queremos que você participe votando na nossa enquete, que está postada lá no nosso site, vejamsó.com.br. E com isso você se habilita aos sorteios que a gente faz aqui. Hoje, no final da edição, nós vamos sortear um livro para você, brinde da nossa patrocinadora. Para conversar conosco sobre esse tema, nós trouxemos mais uma vez o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração. Esse é o nome da igreja do apóstolo Heleno Bezerra. Paz e graça, apóstolo. Tudo bem com o senhor? Graça e paz, pastor Heber. Estamos bem, graças a Deus, caminhando e feliz por estar aqui mais uma vez. Agradecemos sua presença e queríamos o endereço da igreja que o irmão lidera. Atualmente ela está na Praça Marechal Rodrigues Ribas Júnior, 87, próximo ao Shopping Amália Franco, na região leste, Tatuapé. Legal, muito obrigado. É perto do metrô lá? Perto não diria, porque o shopping fica não é muito perto do metrô não. Questão de 1 quilômetro, mais próximo ao Shopping Anália, porque tem o Shopping Metrô Tatuapé. É cerca de 1 quilômetro acima. Tá fácil de achar, então. Fácil de achar. Subiu a Apucarana, você chega lá. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu quem agradeço. Do outro lado, vem ao programa, até onde eu sei, como estreia, é a primeira vez, pastor André Botelho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e um dos líderes do movimento Jovens da Verdade, entre outros ministérios que o Arujá comporta, né? Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor Heber? Muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com os irmãos. A gente que agradece. O irmão lidera alguma igreja local? Sim, nossa igreja, eu sou pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil em Arujá, temos uma igreja lá.
Qual que é o endereço lá? Fica na Rua Firmina Maiolino Ribeiro, 212, Vila Pilar, em Arujá. Além disso, está envolvido com quais braços do Ministério? Além disso, somos da Missão Jovens da Verdade, né? Eu sou filho do pastor Jaziel, que já veio várias vezes aqui no programa, sempre está com os irmãos. Eu trabalho junto ao braço de acampamento, né? Administração do acampamento, junto com a minha esposa Raquel. E também na FLAM, na Faculdade Latino-Americana, né? Nós trabalhamos lá, sou professor da FLAM também. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela presença do irmão, boa estreia. Vamos obrigado. assistir a matéria que com certeza vai nos ajudar a entender um pouquinho mais o que é essa história de minimalismo, para a gente poder comparar com os ensinos de Jesus e fazer o nosso debate. Vamos lá. Vocês já repararam que algumas palavras aparecem na mídia e de repente viram moda? Algo que nunca tínhamos ouvido falar começa a aparecer em todos os lugares. Olha, um desses assuntos é o minimalismo. Essa provavelmente é a nova palavra da moda, principalmente entre as pessoas que já se cansaram do consumo desenfreado e agora estão prestando um pouco mais de atenção em coisas que o dinheiro não pode comprar, como por exemplo a satisfação com a vida e a felicidade. E você, sabe o que é minimalismo? Qual é o conceito dessa nova palavra do momento? Menos é mais. Esse seria o conceito defendido. Esse estilo de vida vem ganhando força dentro de uma sociedade onde assistimos o colapso do consumismo e do ativismo desenfreado. Ser minimalista não significa viver em um apartamento pequeno e com poucos móveis, e também não ter televisão. Também não significa se livrar de todas as roupas, não ter mais prazer algum fazendo compras e só pensar em viajar. Minimalismo é muito mais do que um estilo de vida ou alguma preferência estética. É uma ferramenta que pode ajudar a todos aqueles que estiverem dispostos a se livrar dos excessos em favor de se concentrarem no que é importante para encontrar felicidade, realização pessoal e principalmente liberdade. Quando identificamos o que não é necessário, começamos a tomar decisões mais conscientes. E isso acaba nos libertando de medos, preocupações, angústias, culpas e das armadilhas do consumo, que acabamos construindo em nossas vidas e que nos fazem sentir que estamos presos aos nossos empregos ou a determinados círculos sociais. Mas o que essa história de minimalismo tem a ver com os ensinamentos de Jesus? O que o Mestre falou sobre isso? Precisamos então praticar e viver esse minimalismo em nossas vidas? Aliás, será que isso é possível? Para alguns teólogos, Jesus não apenas falou, como viveu de forma simples e contente, como nenhum outro ser humano sobre a terra. E a nossa surpresa em ouvir isso só demonstra que muitas vezes não queremos entender aquilo que Jesus ensinou. Diante de uma sociedade tão consumista, será possível pensar em um estilo de vida cristã, mostrando que menos é mais? Minimalismo cristão. Você que nos assiste, é a favor? Bom, fique ligado. Esse é o tema do debate do Vejam Só de hoje, que está apenas começando. Muito bem, o tema de hoje tem a ver com minimalismo cristão. E nós trouxemos o pastor André Botelho, o reverendo André Botelho, né? Que é autor desse livro. Qual câmera? A 3, está aqui, ó. Acabou de sair, Menos é Mais, né? Um livro que tem trazido à baila da discussão cristã essas coisas que nós vimos aí na matéria de abertura. Muito obrigado, reverendo, pela sua presença. Obrigado pelo livro. Esse aqui nós vamos sortear depois, né? Como brinde da Agrade. Mas eu queria que o senhor falasse, assim, em rápidas palavras, o que é o minimalismo cristão? Ok, pastor. Primeiro, né, foi falado no vídeo alguma coisa sobre o minimalismo, que é esse esforço, essa vontade, essa atitude de viver com menos. E, na verdade, uma descoberta de que viver com menos é melhor, é até mais agradável.
Quando a gente busca o minimalismo, a gente observa a situação do mundo atual, com excessos, estresse, ansiedade, excessos de compromisso e uma série de coisas. As pessoas têm tentado buscar um estilo de vida que possa aliviá-los de todas essas coisas. Então, o minimalismo e o menos é mais tenta caminhar nessa direção. Quando a gente fala hoje em minimalismo cristão, na verdade, eu assim, nem usaria essa expressão e eu vou explicar o porquê rapidamente. Na verdade, o que eu descobri é que aquilo que o minimalismo tem falado hoje, e como foi colocado nas chamadas, né, é até uma palavra da moda, há um certo modismo, né? Aquilo que se fala no minimalismo, eu descobri que isso tudo está na Bíblia e no ensino de Jesus. Só, é claro, com outro nome, que é a simplicidade. Na palavra e no ensino de Jesus, a simplicidade é uma virtude a ser buscada pelos discípulos de Jesus. Só que o que eu tenho observado, esse é o subtítulo do livro, né? O que Jesus ensinou, mas insistimos não entender, é que a simplicidade é uma virtude que foi deixada de lado com o passar do tempo. As pessoas não têm considerado ser simples como uma virtude, né? Mas, então, eu diria que o que a gente poderia se chamar de minimalismo cristão, eu nem quero falar assim, para não pensar que nós estamos trazendo uma nova moda gospel ou cristã. Mas é, na verdade, um resgate de um ensino que está presente na Bíblia o tempo todo, no ensino e na vida de Jesus, mas também no Antigo Testamento e em toda a Escritura. Muito obrigado, reverendo. Do outro lado, nós temos o apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração, uma igreja que já tem quantos anos, reverendo? 8 anos. 8 anos. Como é que o irmão vê, já a gente escolheu o senhor justamente por causa disso, uma igreja que se insere num momento em que as igrejas novas brasileiras buscam falar menos de tribulação, de angústia ou de sofrimento por causa de Cristo e falar mais dos direitos, as bênçãos, a prosperidade e assim por diante. Como é que o irmão vê essa questão do minimalismo? Eu acredito que, como o reverendo André disse, tudo deve ser pautado na Bíblia, na palavra de Deus. Simplicidade não quer dizer menos ter, mas mais ser. Então, muitas pessoas têm pouco, mas não são simples. Existem pessoas que têm muito e são arrogantes. Então, a questão da simplicidade, na minha visão, ela não decorre do que eu tenho. Bem é verdade que o que eu tenho pode ocupar o lugar no meu coração, tanto que Jesus fez um paralelo entre Deus e Mamon, quando ele trata da questão do amor ao dinheiro, do apego à riqueza. Mas isso não é tese para eu defender que eu tenho que viver sempre com menos, porque acredito naquilo que Jesus falou, o inimigo, o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhais vida e vida abundante. A palavra vida abundante que está em nossas Bíblias não é vida bio. Bio é vida no sentido dessa minha existência corpórea. Mas é zoe perissós, que quer dizer vida com uma qualidade de vida sobrenatural, semelhante à vida que está preparada para a eternidade. Então, não é uma vida comum, é uma vida de suprimento, mas proveniente de Deus. Não da busca desenfreada pela riqueza, não da busca desenfreada por ter. Não ser uma pessoa que com os extremos que a gente vê hoje, essa doença dos acumuladores. Não é você ter os excessos para se vangloriar dos excessos que você tem.
Porque é um cuidado muito grande que nós temos que ter com o que pensamos menos. O que é menos para mim pode não ser para o senhor. Eu vou exemplificar com algo muito crasso aqui. Um pastor amigo, não quero citar nomes aqui agora, mas ele ganhou um jato de presente de um outro pastor amigo norte-americano. Ele foi bombardeado por muitos pastores. Muitos criticaram que ele estava ficando arrogante, que ele estava ficando excessivo e assim por diante. Mas por que que ele viaja de jato e não mais de voos comerciais? Primeiro, porque ele sofre atentado de morte. Ou atentado contra a vida. É contra a vida. Atentado contra a vida. E esse pastor o instruiu. Como é que você, sendo um pastor, não tem consciência de que você está pondo em risco todo um pessoal que está no mesmo avião que você? Você não tem mais o direito de viajar em voo comercial. Você tem o dever de viajar particularmente. Mais do que isso, ele está de manhã em Porto Alegre, à noite ele está em Natal, à tarde ele teve que passar por São Paulo, mas antes ainda que passar no Rio. Como é que fica para uma pessoa que tem uma vida missionária de circular o Brasil no mesmo dia? Então eu vou ter menos, porque ter um jato particular é arrogância, é ter muito, é querer tirar. Não acredito nisso. O menos para ti pode não ser o menos para mim. Muito bom. Vai ser um debate bem legal esse. Vamos dirimir muitas dúvidas. Mas antes de continuar as perguntas, você vai responder a nossa, né? Está lá na nossa página na internet, no vejamsó.com.br. Vamos lá. A pergunta é: o cristão deve viver com o mínimo possível? Primeira resposta: sim, pois menos é mais. Né? Segunda resposta: não. Ele pode desfrutar de uma vida de abundância de tudo. Terceira resposta: não sei, ou nenhuma das anteriores. Se você não gostou da redação das alternativas anteriores, você vota na terceira. O importante é que você participe. Isso te credencia para os sorteios que nós vamos fazer aqui. E deixa eu mostrar mais uma vez, né, o livro do reverendo André Botelho, Menos é Mais, que é a mais recente contribuição evangélica brasileira para a discussão do tema, né? A obra do reverendo André Botelho, que está conosco, vai ser, inclusive ele vai fazer a dedicatória. Pode ou não pode? Claro. Não é contra o minimalismo? Chega um visitante lá, eu pego o livro. Não, porque o reverendo André é meu grande amigo, inclusive ele me dedicou à obra e tal. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Então tá bom. Ele vai fazer a dedicatória para quem ganhar o sorteio. Mas quem ganhar mesmo, sabe quem é? É quem anotar o número do telefone da grade e ligar amanhã. Amanhã já começa o mês de agosto e as aulas estão estourando lá na grade. Você pode e deve ser nosso aluno, nossa aluna no segundo semestre. No Brasil inteiro tem a grade, mais de 600 lugares para você estudar a Bíblia e em vários deles outros cursos além do curso bíblico. Para você se informar direitinho sobre o que você pode fazer na grade, anota o telefone e liga amanhã lá sem falta. 0 operadora 11 3115 0819. Se você mora na Grande São Paulo e quiser ser meu aluno, minha aluna, a gente vai começar às terças-feiras o curso de análise bíblica do Novo Testamento. Concluímos o Antigo, vamos estudar o Novo Testamento agora. Tem uma turma muito legal lá, muito bacana mesmo, né? Inclusive, alguns já foram premiados aqui no programa, né? Tem a irmã Vivian, tem a pastora Josiane, que assistem a aula lá com a gente. Tem um pessoal bastante bacana que vai continuar conosco. Incorpore-se a essa turma estudando o Novo Testamento com a gente. 3115-0819 em São Paulo. A gente vai para o intervalo, voltamos já já com a continuação desse debate no Vejam Só. Olha, eu não sei se tem a ver com minimalismo, tá? Acho que não. Mas com o perdão do reverendo André,
nós vamos fazer agora a exibição das fotografias de quem assiste ao Vejam Só, inclusive porque na próxima edição vai ter o sorteio da foto colorida, da foto premiada, e que vai ganhar lá os presentes do programa Vejam Só, do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. O primeiro presente é uma enciclopédia em 3 volumes, Estudos de Teologia, uma enciclopédia organizada pelo pastor Jamierson Oliveira, que é nosso parceiro aqui no Vejam Só, né? E que, com uma equipe muito bem selecionada de teólogos, produziu uma série de verbetes em linguagem para leigos. Então, se você não pôde fazer uma faculdade de teologia, essa enciclopédia vai dirimir suas dúvidas e vai te instruir em linguagem acessível a você, tá bom? O outro presente é a diária de um final de semana na pousada Estrela Alpina, lá em Monte Verde, nas Minas Gerais, com direito a um jantar romântico, preparado pelo diretor da Missão Horizontes, pastor Marcelo Souza. Olha que legal, né? Essa pousada tem todas as janelas voltadas para o oeste. O pôr do sol é uma das atrações, ela fica bem no alto do morro lá, da montanha, né? E bem no alto do Monte Verde. Então você não precisa nem sair para ver o pôr do sol, coisa que muita gente precisa pagar para ver lá, tá? Além de outras milhares de atrações que Monte Verde tem. O presente é a diária de um final de semana e o jantar romântico, tá bom? Vamos lá, vamos ver a primeira foto de hoje. Vem de Osasco, onde eu morei, aqui na Grande São Paulo. Nós temos o Givaldo Rodrigues e a foto foi tirada pela Nilza Pontes, né? O senhor Givaldo Rodrigues Flor, e quem bateu a foto foi a Nilza Pontes Flor, que também vai ganhar os presentes se a foto for a sorteada. Obrigado pela sua audiência, irmão Givaldo. Deus abençoe. Vamos para Belo Horizonte, capital das Alterosas, Minas Gerais. A Denise e o Tiago Alves que assistem ao programa lá, né? Então, mas é que eles quiseram, a minha diretora está brigando comigo, é que eles quiseram privilegiar o Vejam Só que está ali na tela, né? E acabaram se prejudicando. Não faz mal. Não tem problema, Denise. Deu para perceber que a graça de Deus é muito grande, né? Porque teu marido é feio, viu, irmã? Vamos para Guarulhos, na Grande São Paulo. José de Arimateia Júnior assiste ao programa. Ó, esse é cristão predestinado mesmo, né? Um cristão que chama José de Arimateia, né? É bem legal. E filho de outro José de Arimateia, porque esse aí é o Júnior. Um abraço ao povo de Guarulhos. No Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, capital do Rio, nós temos o Harley Moreira e a esposa Mônica Moreira. O Harley e a Mônica Moreira assistem juntos ao programa e, pelo jeito, com a palavra de Deus no centro, como deve ser, né? E de mãozinha dada. Agora, quando racha o pau aqui entre marido e esposa, eu quero ver como é que fica essa unidade lá, né? Aquela união. E a última foto de hoje, lá de Goiânia, em Goiás, nós temos o Otoniel e a esposa Lucimar com o filhote Miguel, né? Então tá aí, o Otoniel, a Lucimar e o Miguel no centro. O Miguel não tem idade para assistir ao Vejam Só, mas com o papai e com a mamãe não tem problema. Tá bom? Ósculo Santo para vocês todos, boa sorte no dia do sorteio, que é a próxima edição. Nós vamos fazer o sorteio aqui. Beleza. Vamos lá. O tema de hoje tem a ver com o minimalismo, né? O reverendo André Botelho, que é o nosso representante do pensamento minimalista cristão, você com certeza vai lembrar de um filme baseado numa obra de Humberto Eco, O Nome da Rosa. Chegou a assistir o filme? Eu acho que eu assisti, mas faz bastante tempo. É um romance de mistério, ambientado na Idade Média, onde dois clérigos vão a um mosteiro investigar uma série de assassinatos que estão acontecendo lá, né? Então é um romance detetive medieval.
E nesse mosteiro está para acontecer um debate entre várias ordens monásticas e não monásticas, justamente a respeito do minimalismo. Então, por isso que eu falei na escalada de abertura que não é um tema novo. Havia lá os franciscanos, que defendiam a ideia de um minimalismo total. O crente tem que ser o seguidor de Jesus, não pode ter propriedade, não pode ter nada, a roupa do corpo e olhe lá. E havia outras ordens opulentas e tal, defendendo a riqueza, porque o ouro e a prata são de Deus e tal. Como é que o irmão vê essa discussão ao longo da história da fé? Bem lembrado, pastor Heber. O cristianismo teve muitas vertentes que abraçaram a simplicidade, até na sua forma mais radical, como os franciscanos, por exemplo, dentro das ordens católicas, chamadas católicas, principalmente, houve muito isso. Então, na verdade, essa simplicidade e o cristianismo contemplou já em outros momentos, que, na verdade, é a busca do que a gente está falando até agora, do resgate dos ensinos de Jesus. Um outro filme, o irmão está falando de filmes, um outro filme que mostra de maneira muito bela é Irmão Sol, Irmã Lua, a história de Francisco de Assis, mostra o seu amor, e o seu desapego. Às vezes esse tema assusta um pouco as pessoas, porque exatamente por a gente pensar que nós estamos falando aqui de um voto de pobreza, como os franciscanos fazem, por exemplo. O voto ou o propósito de não adquirir riquezas nenhuma, ou não ter bens, ou viver na pobreza ou na simplicidade o máximo possível. Eu acho que seria muito interessante a gente entender, é o que eu tenho trazido para mim, que, pastor Heber, um conceito que é útil para nós, que está ligado ao minimalismo e à simplicidade de Jesus, é a atitude do contentamento, que é a gratidão e o contentamento com aquilo que Deus já nos deu. É a possibilidade da gente ver a nossa vida, ver o que Deus nos deu e estar contente. Essa é uma virtude, é uma coisa que nós precisamos cultivar. Gratidão, contentamento. Na verdade, nós estamos mergulhados numa filosofia, num mundo onde nós queremos sempre mais, desejamos mais. E, é claro, dentro do mundo cristão, muitas vezes nós envolvemos a fé nisso, nessa busca de ter mais, envolvemos Deus nesse compromisso de nos abençoar e nos dar cada vez mais. Então, eu acho que é útil a gente falar nisso, pastor Heber, que não se trata, pelo menos no meu ponto de vista, de um voto de pobreza, mas sim uma avaliação sobre nosso estado de espírito. Se, como diz Paulo, aprendemos a estar contentes em toda e qualquer situação, se somos gratos por aquilo que Deus já nos tem dado, se entendemos que felicidade não está nos bens materiais, naquilo que eu posso ter, mas sim no meu relacionamento com Deus, se eu já entendo que o que nós temos e o que eu tenho hoje já é suficiente não só para mim, mas para eu poder abençoar e dividir isso com outras pessoas também. Então, creio que contentamento é uma palavra-chave para a gente entender o que a simplicidade de Jesus tem a nos dizer hoje, por exemplo. O senhor faria alguma observação, apóstolo? Faria. Ele citou Paulo, o apóstolo Paulo mesmo, ele diz que eu aprendi a me contentar com tudo. Aprendi a me contentar com a perseguição, com a tranquilidade, mas também ter muito, também viver o pouco. E aí ele conclui com o tudo posso naquele que me fortalece. Essas são palavras de Paulo. Estar contente, se contentar, pode ser com o muito, pode ser com o pouco, sabendo que Deus não é um Deus só dos que têm muito, nem dos que têm pouco. Ele é um Deus daqueles que o buscam em espírito e em verdade, independentemente do que você tem. Porém,
me lembro, enquanto a gente fala aqui, do que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, quando ele está falando exatamente de questões ligadas a dinheiro. Ele diz que Deus pode vos fazer, eu estou lendo 9:8 da segunda carta aos Coríntios. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, em todo favor dele, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez. Da suficiência, a possibilidade de superabundar em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, tal. Aí vem, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual se faz que, por intermédio, sejam retribuídas graças a Deus. Então, eu acredito num Deus que não aprova a arrogância de coração, de um Deus que não aprova o coração dividido, como Jesus encontrou naquele jovem que chegou e disse, Senhor, o que eu faço para te seguir, para herdar o reino? E Jesus disse, faz isso, ser temente a Deus, ser obediente aos pais, não cometer os pecados que a lei determinam. Ele diz, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus vai e diz, mas tem mais uma coisa. Vende tudo que tem e me segue. O que o rapaz fez? Seguiu a sua riqueza e abandonou Jesus. Então, a temática que eu vejo, o espírito da palavra no que se refere à riqueza, à abundância, é que verdadeiramente a abundância ela pode ser corrompedora. Muita gente, pelo ter, deixa de ser. Isto sim é algo que eu confronto, mas não o ter, é o não ser. Porque eu volto ao que eu disse antes, eu conheço pessoas humildes, de poder aquisitivo baixo, de uma vida mais limitada, mais restrita, mas que são arrogantes, prepotentes, soberbas. Ao contrário, eu encontro pessoas com ampla suficiência e abundância, mas que têm um coração. E aí eu pergunto para ti, eu quero fazer as boas obras no sentido de socorrer pessoas. Eu preciso das questões materiais. O sábio Salomão, ele diz assim, o vinho foi feito para alegria e o dinheiro a tudo atende. Como é que eu posso falar de menos, que hoje nós temos um sistema de saúde falido no país, que eu não posso depender dele, eu tenho que ter mais para poder pagar um convênio médico que me favoreça nas minhas necessidades e nas minhas emergências. Como é que eu posso falar, eu sou professor, trabalhei na escola pública há anos, como é que eu posso falar que os nossos políticos falam tanto, né? Mas de repente, pôr um filho numa escola pública hoje, a gente não fica muito em paz, principalmente em determinadas escolas, em lugares muito críticos, a gente vai querer uma escola que a gente tenha pelo menos um mínimo de segurança lá dentro, de confiabilidade, de esperança de segurança lá dentro. Então eu vou precisar ter essa condição. Como é que eu, pastor, que de repente tenho atividades ao longo do dia, eu de manhã acordo cedo, ministro num culto, eu saio daquele culto naquela igreja com um ventiladorzinho que desfaz o penteado e eu suo pra caramba, de repente eu tenho outra ministração, aí eu tenho que tomar um banho, trocar de terno porque aquele já está cheirando aí eu tenho que trocar aquele, mas aí eu ministro naquele, eu tenho que sair e ir para o outro, aí eu tenho a gravação aqui com o pastor Heber, eu tenho que tomar um banho, trocar de terno, aí eu digo assim, não, se eu tiver o mínimo de ternos possíveis, aí eu falo, então por que não fica sem terno? Então nós vamos arrumar um engatilhamento de muitas possibilidades, de muitas desculpas, de muitas refutações para chegar a uma ideia de minimalismo ou de menos. Mas eu volto a dizer, simplicidade não está no ter, simplicidade está no ser.
Quando somos simples e vivemos a verdade de Cristo, o Evangelho de Cristo na sua essência, que a essência de Cristo é o amor ao ser, não é amor ao ter, que eu tenho que ter para olhar para o outro ser e não vê-lo maior que eu, não vê-lo menor do que eu, mas vê-lo semelhante. E na necessidade do outro, eu olhar para as necessidades que eu não tenho, que não estou passando e poder socorrê-lo. Isto é a simplicidade, isto é viver o menos, é negar-se a si mesmo para olhar para o outro. Eu creio nessa simplicidade e não na simplicidade do não ter. A gente vai adiar o Povo Fala para o próximo bloco, porque eu quero ouvir o reverendo André sobre essas ponderações. Sim, com certeza, o senhor já foi confrontado em outras oportunidades por elas. Com certeza. Eu estava ouvindo o apóstolo Heleno e é interessante que ele trouxe alguns pontos importantes, né? Quando o irmão estava falando, por exemplo, dessas nossas necessidades pessoais de ter um mínimo de dignidade, né, na vida, e o irmão citou alguns exemplos, nos lembrando da situação atual da saúde pública, ou do desejo que nós temos de que nossos filhos estudem em escolas melhores, porque o ensino público está muito defasado, ruim. Isso me fez lembrar o exemplo de Jesus e a atitude de Jesus. Porque eu tenho que confessar que eu não sou um minimalista convicto, né? A gente está aqui defendendo a posição, não pratico, admiro, mas não pratico em toda a sua filosofia, e também não alcancei e nem acho que vivo a simplicidade que Jesus ensinou. O que eu estou convicto é que esse é o caminho, que a gente tem que caminhar nessa direção. Mas eu queria dizer que uma outra coisa que é uma característica disso que a gente poderia chamar de minimalismo cristão é que ele é missional. Por quê? O minimalismo ele tem basicamente a ver com o bem-estar pessoal. Eu tenho menos porque ter menos é melhor. Essa já é uma convicção minimalista. Me traz menos dor de cabeça, preocupação, ansiedade, mas no fim eu estou preocupado com o meu bem-estar. O minimalismo cristão, ou a simplicidade cristã, o ensino de Jesus, ele é muito mais profundo, porque ele é missional. A minha simplicidade não está ligada ao meu bem-estar simplesmente, ela afeta o meu bem-estar, mas ela tem a ver com missão, com minha aproximação ao próximo, morando nesse mundo caótico, num mundo de pobreza. E aí eu preciso trazer o exemplo de Jesus. Jesus, ele vem ao mundo em simplicidade. E eu acredito e tenho convicção que Jesus, não só o ensino de Jesus é revolucionário, se a gente vai ter oportunidade, por exemplo, de tocar em alguns pontos. Mateus 6, um dos exemplos de ensino de Jesus que fala sobre a simplicidade. Mas Jesus, o seu histórico de vida vai demonstrar a virtude da simplicidade. E isso acontece desde o seu nascimento. E aí você tem em Jesus algo que é singular, que Jesus decidiu nascer em pobreza, em simplicidade. A manjedoura não é um acaso, é proposital. É maravilhoso a gente perceber que Jesus já nasce ensinando. Ele já confronta a riqueza e ostentação da sua época, nascendo na periferia de um casal simples do povo de Israel, José e Maria, e toda essa situação de não ter palácio, não ter um lugar digno para ele nascer, ele nasce na manjedoura, em pobreza. Aqueles que celebram o seu nascimento são pastores, os anjos aparecem pastores, pessoas simples, né, que são ali, que celebram o nascimento de Jesus. A questão do nascimento de Jesus, pastor Heber e apóstolo Heleno, é confrontadora, porque existe um paradoxo. Na época de Natal, a gente vai, por exemplo, nos shopping centers, e é tão bonito ver, né, os presépios. O que nós não estamos percebendo é que
o que o Evangelho nos revela sobre o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, é uma lição de vida. E nós não olhamos e não conseguimos enxergar a lição de que menos é mais, de que Deus desprezou a riqueza do seu tempo e trouxe o seu rei em humildade. Esse é o ensino do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, que viveu de forma humilde por toda a sua vida, e um dos últimos atos ensinando os seus discípulos é o lava-pés, que é um ato de extrema humildade e servidão, né, feito somente por escravos. E Jesus diz, é assim que vocês vão ser líderes, né? Esse é o exemplo que eu deixo para vocês. Eu falo isso porque Jesus é esse que se identificou com o mais humilde. Eu entendo o que o apóstolo disse, eu quero que meu filho estude na melhor escola, eu quero que meu filho não tenha que passar pelos perrengues de quem frequenta um hospital público, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo alguém que frequentaria o hospital público e que viveria a vida mais simples, simplesmente porque ele se identifica com um povo mais humilde. E ele decidiu fazer dessa forma. Até para colocar em xeque toda a questão de poder e status do nosso tempo, do tempo em que ele veio, e mostrar que poder e glória não tem nada a ver com poder e glória humanos. Bom, nós vamos ter que aprofundar tudo isso no próximo e derradeiro bloco. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Vejam Só e nós deixamos para o terceiro bloco as opiniões colhidas na Crentolândia, quando nossa equipe por lá esteve com o Zeca, capitaneando-a. Vamos ver. Com relação ao minimalismo cristão, você acha que essa seria uma prática coerente do povo de Deus? Ou seja, não ter tanto apego às coisas materiais, não buscar tanto isso, ter uma vida mais sustentável, vamos dizer assim? Olha, eu acredito, como diz a palavra de Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente não pode se apegar a essas coisas do mundo, porque elas são efêmeras, são passageiras, e a palavra de Deus sempre vai existir, em nome de Jesus. Pô, Abraão era rico, Moisés era rico, todo mundo era rico, eu não vou ser rico? É por isso que eu trabalho diariamente, qualidade de vida da minha família e a minha própria. E é lógico que eu quero ficar no meu sítiozinho, pescar e também servindo a Deus. Sim, é coerente, porque se Deus repartiu o pão, né? Que seria, são uns agasalhos? Se outro precisa, eu compartilho. Sim, acho coerente. Olha, essas coisas, assim, o direito de uma conquista, direito de o ser humano que se esforçou para conquistar o que ele deseja, o que ele quer para a vida dele, ele tem todo o direito de ter 10 tênis, se ele tem condições de ter os 10 tênis. A questão é a seguinte, se ele tem um amor próprio, um amor com as pessoas, para ajudar uma pessoa. Isso que equivale, né? Ele se importa, ele não está com o coração naquilo. Ele tem porque ele tem condições e ele conseguiu. Mas se ele precisar desfazer daquilo, o coração dele não está preso naquilo. Mas é algo que ele almejou, algo que ele sonhou. E isso, eu não vejo um problema nisso. Apóstolo, acho que ficou bastante clara nas entrevistas a dificuldade da maioria dos entrevistados de adotar o minimalismo. Todo mundo quer ter. Todo mundo fala que quer ter, mas se tem a oportunidade de ter mais, todo mundo quer. É que eu acho interessante, e eu sei que está no último bloco, mas eu quero resgatar o que o reverendo André falou no anterior. Ele disse sobre o capítulo 6 de Mateus, que trata de uma questão de simplicidade. Verdade. Porém, no capítulo 6, Jesus está falando exatamente da oposição entre o amor ou as riquezas, que é onde está sobre Mamon e o Senhor, mas ele traz um fechamento muito interessante. Ele fala dos lírios do campo, sua glória, sua beleza, dos lírios, que nem Salomão se vestiu como um dos tais. Pois fala dos pássaros que não semeiam, não colhem, não tecem, mas eles estão belos. E Jesus conclui com: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça.
Mas ele não descarta que as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu volto a uma palavra que eu li antes, que Paulo diz sobre acrescentar, sobre multiplicar, sobre crescer. Então, acreditar na estagnação, esse suposto minimalismo, eu não consigo me adequar a ele. E volto até ao filme que o reverendo Cocarelli, o senhor citou, do Nome da Rosa, mas outros monges, padres da antiguidade optaram por uma vida estilo franciscana, né, de viver retirados em mosteiros, nas altas rochedos, longe de tudo e de todos, como uma maneira de ser santo. E ali é onde se escondiam os maiores pecados da alma, aqueles que são ocultos, mas ali tinha todas as atrocidades, o sexo homossexual, as aberrações, porque existe uma essência no ser humano. A essência do ser humano não é para ser negada, é para ser controlada. A essência do ser humano é que, com a corrupção que veio do gênero humano desde Adão e Eva, eu vou ser isso aqui enquanto viver neste corpo terreno, nesta casa terrena. E é nesta casa terrena que o Espírito Santo de Deus habita para me dar equilíbrio entre as coisas, para saber discernir entre uma coisa, que a carne, os desejos humanos, a ansiedade humana, as solicitudes humanas, que é que Jesus está falando no capítulo 6, não vos inquieteis por coisa alguma. Eu não posso estar inquieto, eu não posso fazer que isso ocupe o meu dia a dia, que isso seja o meu frisson diário, porque Deus é que vai me dar isso. Não é a força do meu braço, tanto que quando diz lá em Deuteronômio 8:18, ele está dizendo que o povo ia para a terra prometida, chega lá, eles iam prosperar, iam avançar, iam conquistar, mas cuidado, Deus falava ali, cuidado, veja que depois você não diga que a força do meu braço, a minha capacidade própria trouxe isso, porque é Deus que vos dá poder para adquirir riquezas. Então nós temos que entender que o que Jesus, quando ele diz que Jesus, o modelo de simplicidade, glória a Deus, aleluia, amém, mas Jesus não optou por nascer na simplicidade, ele não achou lugar senão na simplicidade, porque quando ele bateu de porta em porta, ninguém pôde abrir, porque a cidade estava com um número grande de pessoas que vinham para as festas. E Jesus, quando chega ali, a mãe, Maria, José, chega, não encontra lugar para habitar, não encontrou um hotel, não encontrou um hostel, não encontrou uma casa de parente que pudesse habitar, porque Jerusalém estava formigando de pessoas. Belém estava formigando de pessoas, então ele não encontrou lugar. E isso é uma lição para que Jesus está nos dando, não de simplicidade, mas dizer quando ele acha lugar nas nossas vidas. Às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas celebrações, com tantas festas, com tanto, que Jesus não encontra lugar. Esta é a lição que Deus está nos dando através do nascimento de Jesus. Não necessariamente o minimalismo, mas que nem sempre, por causa das solicitudes, das preocupações, das inquietações da alma, Jesus está encontrando lugar nas nossas vidas. Então ele só vai encontrar lugar mesmo na vida daquele que não está cheio destas preocupações, destas inquietações. Não é do ter, é do ser inquieto. Reverendo André, vamos lá. O senhor já afirmou 2 vezes aqui que viver com menos é mais agradável. Por quê? Porque a gente tem menos preocupação, estresse. E Jesus diz isso. Não andem ansiosos pelo seu modo, pelo que vocês terão de vestir, pelo que vocês terão de comer, se preocupando como é que vai ser o dia de amanhã, se vamos ter mais comida, se vamos ter outra roupa. E aí a gente vai entendendo isso dentro da nossa filosofia. Essa preocupação nos traz ansiedade. Jesus diz isso, vocês andam ansiosos por essas coisas. E isso consome a vida de vocês. Aí o convite de Jesus é: olhe o restante da criação. Eu fico maravilhado com esse ensino. Quando Jesus
ele vai dizer, e aqui eu vejo que Jesus está nos propondo um exercício para nos tirar do nosso umbiguismo, que a gente olha somente para nós mesmos. O que eu vou comer, meu Deus? O que eu vou vestir? E agora, amanhã? E Jesus nos convida, tira os olhos de você, levanta os olhos, veja os seus companheiros de criação, as aves, por exemplo, os lírios dos campos. Né? O que nós vamos enxergar? Nós vamos ver uma criação que é cuidada pelo Pai. O Pai cuida, zela. Por isso, podemos descansar. Aqui, pastor Heber, a questão não é ter, é se preocupar em ter. E é isso que Jesus está ensinando e condenando e mostrando, não, você não precisa estar tão ansioso, o Pai está cuidando de você. Mas pare de olhar para si, olhe para a criação, o que Deus fez e como Deus cuida do pássaro, do lírio do campo. O apóstolo citou esse texto também. Como é bonito isso que ele fala, quando ele diz, olha para a flor. O que você aprende com a flor? Que o simples é belo. O simples é bom e é belo. Não precisa de sofisticação e de riqueza. O simples é bom e é belo. Isso é minimalismo. Né? E Jesus ainda dá uma cutucadinha, que Jesus tem muita classe e Jesus é maravilhoso. Né? Mas ele, quando diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma flor, ele está mostrando que a ostentação da riqueza não leva à verdadeira beleza, que é aquela que Deus dá. Então, eu acredito piamente que uma vida com contentamento, eu vou ter mais paz, porque eu vou estar satisfeito com aquilo que Deus... Mas, reverendo, só uma perguntinha. Isso não pode levar à acomodação e ao comodismo? Pode, talvez, acomodação. Agora, veja bem... A Bíblia não nos manda sempre nos desenvolver, inclusive a salvação, desenvolver a vossa salvação. Eu acho que o contrário ainda é mais perigoso. Não está falando de um caminho, de um risco, a acomodação. Né? A acomodação a não trabalhar, a não construir algo de valor. Mas o inverso é ainda mais perigoso e mais nocivo, que é dar espaço à cobiça. Jesus, em muitas ocasiões, em muitas passagens, nos alerta contra o nosso coração, que é cobiçoso, e ele é cobiçoso. Ele quer desejar mais. Aqui no texto de Mateus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra. Né? Esse desejo. E aqui nós temos um argumento minimalista. Por quê? Eu acho interessante, em alguns momentos se cruza mesmo, porque ele diz, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões arrombam e furtam. Isso é um argumento minimalista. Por quê? Acumular traz dor de cabeça e prejuízo. Você vai ter que lidar com a ferrugem, com o ladrão, com a traça, com as consequências de ter mais, de administrar, de guardar. Né? Então, assim, eu acredito que a questão aqui são os benefícios, de fato, do contentamento, que, quando eu olho para Deus e o que Ele me deu, eu sinto grato. Se Ele me der mais, eu vou aceitar. Deixa eu só dizer, qual seria o meu conceito de prosperidade ou de uma vida próspera? É o Salmo 128. Né? Os filhos ao redor da tua mesa. Isso. Você teme ao Senhor, esse é o princípio, e o que acontece? Você come do fruto do seu trabalho de forma digna, e como do fruto desse trabalho. E aí eu tenho a minha família comigo. Isso é prosperidade na Bíblia. A minha esposa é uma videira frutífera, meus filhos são como brotos da oliveira ao redor da mesa. Pastor, apóstolo, nós temos perdido isso. Na ânsia das pessoas construírem, deixarem herança, elas estão perdendo a família,
porque estão trabalhando demais, estão buscando acumular e estão perdendo a prosperidade bíblica, que é essa imagem de sentar à mesa e desfrutar de forma digna do fruto do seu trabalho, junto com os seus, e o Salmo termina com o privilégio de ver os filhos dos teus filhos. Quer dizer, essa saúde, né, da velhice, você poder ver a posteridade e a herança, essa herança do temor do Senhor. É isso que eu creio. Apóstolo, uma pergunta para o senhor. A pregação nova de que Deus nos quer dar riquezas, prosperidade e uma vida abundante, não aquela que o senhor escreveu, né, mas nesse mundo e tal, ela destoa de boa parte do tempo da história da igreja, que enfatizava a simplicidade que o reverendo André está falando. Não é perigoso que o crente não se sinta abençoado se ele não tiver o carro do ano, se ele não puder viajar todo ano para o exterior e por aí vai? Pastor Heber, veja bem, a questão é que a ideia de pobreza, que foi implantado muito no medievalismo, que massificou a religião, que ao mesmo tempo pregava para o indivíduo, para os fiéis, ser pobres, doar tudo para a igreja, para ostentar a igreja, enquanto o povo era miserável. Eu não creio num Deus de miserabilidade, muito pelo contrário. Eu creio num Deus de prosperidade. Mas o que é prosperidade? Quando ele citou o Salmo 128, que prosperidade maravilhosa. Ver os filhos sentados à mesa, a felicidade da família, e ainda ver os filhos dos filhos. Salmo 1 começa dizendo quais as características de uma pessoa, de um ser que vai viver a verdadeira prosperidade, porque diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e tudo quanto ele faz prospera. Então eu acredito que tudo que é vivo, tudo que tem a vida de Deus, é algo que prospera, é algo que gera vida, porque o mar morto não gera vida, porque está morto. Mas tudo que tem o Espírito de Deus, tudo que tem a vida de Deus, prospera. E nesse prosperar, não quer dizer necessariamente ter riqueza. Significa estar satisfeito com o que tem, mas não satisfeito acomodado. É não querer o que você não tem e usar de artifícios não idôneos para conquistar mais. Porque tem gente que usa de trampolins diabólicos para conquistar e para querer estar na média de uma nata que ele idealizou. Então, o que eu acredito, sem sombras de dúvida, é que a prosperidade não é ter excesso de dinheiro, mas a prosperidade é poder, não é você ir todo ano para viajar para o exterior, ou todas as férias você viajar 30 dias e ficar num stand-by. Não, é você ter uma vida simples. Simples, quando eu digo, é sem as fadigas, não é sem o ter, mas sem as fadigas que o ter pode trazer. Quando o reverendo André cita a questão da traça, do ouro e tudo mais, traz fadiga. Mas, por quê? Porque são pessoas, ali Jesus está tratando daquela cultura da riqueza, acumular riqueza para ter glória e mostrar para os outros que tem, que era que, por exemplo, o rei Josafá fez e ofendeu a Deus, quando ele foi mostrar as suas riquezas para a Babilônia, para a Síria, e mais tarde vem Nabucodonosor, conhecendo o que tem, foi lá e roubou tudo, porque muitos ostentavam isso, eu tenho. Agora também traz muita fadiga, muita inquietação, quando eu não consigo pagar de novo o convênio médico, quando eu vejo meus filhos querendo algo e eu não posso dar, porque eu tenho uma vida que não é minimalista, é miserável.
miserável na condição social que nós temos numa cidade como São Paulo. Eu sei que o poder aquisitivo de São Paulo requer uma coisa para quem vive, por exemplo, eu sou do interior, tenho família no interior, lá é outra. Nós temos que pensar em qualidade de vida. Deus nos promete qualidade de vida. Agora, a qualidade de vida, ela é espiritual, acima de todas as coisas, porque quando vai bem, João falando para Gaio, quando você vai bem na alma, tudo vai bem à sua volta. Quando João ministra a Gaio, lá na segunda carta, ele diz assim, eu desejo que você prospere em todas as coisas, que você tenha prosperidade em tudo, assim como próspera a alma. Quando a alma do indivíduo é próspera pela presença de Deus, essa paz interior, essa certeza de que no meio das aflições, Deus é meu refúgio, minha fortaleza, não terei mal algum, nem a peste perniciosa, nem a seta que voe de dia, eu vou ter os pastos mais verdejantes, eu já estou mudando do 91 para o 23, porque o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de nada. Isso não é minimalismo, mas também não é arrogância do ser. É a certeza de que Deus é o provedor. A mensagem de Deus para nossos corações não busque de maneiras equivocadas, busque que com Deus, eu sou o Pai. A ideia de paternidade de Deus é o Pai que do Salmo 28, que tem os seus filhos à volta, e essa família está animada, está alegre, porque nesse lar não falta nada. Esse lar tem paz espiritual, mas esse lar não tem aflições de alma por uma necessidade de algo. Então, a paternidade de Deus é saber que eu não tenho que ter um esforço sobre-humano, eu tenho que crer no Senhor e esperar que nele, Ele é o Pai, porque como Pai, Ele zela pelos seus filhos e quer ter os seus filhos à volta, provido, porque Deus é provedor. Amém. Provido de todas as coisas. Então, meus filhos não terão ansiedade por ter mais, porque a minha casa é suprida emocionalmente, espiritualmente e materialmente. Esta é a prosperidade de Deus para as nossas vidas, espírito, alma e corpo. Reverendo André, uma das coisas que me chama a atenção no Evangelho é que Jesus, de fato, tem uma ênfase muito grande no desapego, né? Mas ele teve 2 coletores de impostos, e era impossível ser coletor de imposto pobre, né? Ele tinha 2 fiscais de imposto de renda entre os seus seguidores. O Zaqueu é o mais famoso, que resolve dissipar boa parte da riqueza acumulada, distribuindo para os pobres e indenizando quem ele fraudou. Mas tem Levi, que também era coletor de impostos e não fez nada. Deu um jantar lá para Jesus e para um monte de gente e tal. Ele tinha grana e ele continuou com a grana dele lá. E nós temos também um terceiro rico, que é o José de Arimateia, que dá sepultura para o Senhor Jesus. Nicodemos. Eu não sei se Nicodemos era muito rico, mas o Zé de Arimateia era. E aí? Cadê o minimalismo desse povo? Bom, os 2 primeiros exemplos que o pastor deu, é muito claro, né? O Zaqueu, aliás, é um exemplo onde nós temos ele... E aí nós entramos no ponto, ou pelo menos há um ponto de discussão, porque a conversão de Zaqueu é evidenciada pelo seu desapego. Sim, isso é Esse é um argumento que o próprio Jesus usa. Ele não só ele se converte no sentido de se torna uma pessoa justa, agora honesta. Por causa da justiça. Né? Mas ele também se torna generoso. É uma conversão real. Uhum. Né? Eu acredito que o caso de Levi, não é dito que ele fez isso, mas não é dito que ele não fez. Ele passa a seguir a Jesus. Eu acredito que ele, sendo um seguidor, ele acaba se afastando do trabalho de coletoria e daquele trabalho, porque assim como Jesus disse aos pescadores, eu vos farei pescadores de homens, ele agora tem uma nova missão. Não estou dizendo que ele ficou pobre da noite, do dia para a noite, porque não é dito, mas ele não, ele passou a seguir a Jesus. Né? De fato, ao longo não só da história de Jesus, mas depois também apoiando o ministério de Paulo, a gente tem pessoas com recursos, né? O irmão lembrou bem José de Arimateia. Eu acho que não cabe condenar a riqueza. Às vezes, uma pessoa, creio eu, recebe de Deus a missão de ter.
e administrar... Tinha até as mulheres que ajudavam a Jesus com os seus dinheiros. De forma sábia. O ponto nosso aqui é não buscar, não fazer disso um projeto de vida, o se tornar rico. Mas se de alguma forma sou rico, agora eu tenho que perguntar para Deus e para Jesus como posso servi-lo da melhor forma. Às vezes, quem sabe, Jesus pode nos pedir, ele não pede isso para todos, para nos desfazer disso. Eu acho interessante, o apóstolo lembrou do encontro de Jesus e o jovem rico, onde no final do encontro Jesus fala para ele: uma coisa te falta. Muito interessante, porque ali parecia um seguidor muito promissor, entendia de teologia, discutia, obedecia aos mandamentos, mas havia idolatria no seu coração. A gente entende isso. E aí Jesus foi ao ponto: falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Hoje nós dizemos assim, bom, Jesus disse isso àquele homem. O que ele está ensinando para nós hoje é que nós não devemos ter o nosso coração na riqueza. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que nós hoje eliminamos o que ele chamou de obediência simples, que é a interpretação mais simples do que Jesus disse, que é: vai, vende tudo que você tem e dá ao pobre. Hoje, quando eu leio esse texto, eu nunca vou pensar que Jesus está dizendo que eu devo fazer o mesmo. Mas está errado. Porque essa é uma possibilidade. É claro que há aqui um sentido mais profundo da idolatria do coração. Mas eu pergunto, pastor, apóstolo, se Deus fizesse essa exigência hoje para mim, né? André, você está indo até que bem, mas eu gostaria que você fizesse uma coisa. Se desfaz daquilo que te prende e vem e me siga. Eu tenho uma dificuldade de entender a possibilidade desse mandamento. Isso já nos mostra que nós temos uma tendência não de admirar e assimilar a simplicidade, a possibilidade dela, mas muito pelo contrário, a de sempre ter e ser abençoado mesmo como o discípulo de Jesus. Infelizmente, o nosso tempo acabou, a gente já até estourou um pouquinho, né? Quero agradecer ao reverendo André Botelho, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Arujá, e ao apóstolo Heleno Bezerra, do Ministério Apostólico da Restauração. Se você não anotou o contato deles, ele está publicado no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Lá você encontra facilmente. Vamos ver quem ganhou o presente da grade, quem foi? Oi, Ded, parabéns pelo seu dia. Que alegria poder falar para o mundo todo quanto eu te amo. Queria muito estar aí, poder te dar um abraço pessoalmente, poder experimentar esse bolo gostoso que eu sei que o pessoal da produção preparou para você, mas infelizmente eu não pude. Só que logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar junto, com certeza, e eu vou te encher de beijo, te encher de abraço, e a gente vai celebrar a sua vida igual a gente sempre faz. Nesse momento só posso agradecer a Deus, Pai, porque Ele é muito fera e me deu o melhor pai do mundo. Muito obrigada a você também por isso, porque você é muito maravilhoso pra gente, muito mesmo. Eu tenho certeza que o Dé concorda comigo. E eu falo também em nome da mamãe, em nome da Nete, em nome da Molly, do Choquito, que eu sei que você também ama muito aqueles dois. A gente só tem a agradecer a Deus por ter colocado você na nossa vida. Você é nosso presente escolhido por Ele. E agora eu quero te desejar tudo de melhor, porque você merece. Que Ele te abençoe, te guarde e realize todos os seus sonhos. Que os planos dEle sejam concretizados na sua vida, viu? E que Ele permita que essa data se repita muitas e muitas vezes, porque eu quero você para sempre perto de mim. Obrigada por ser meu protetor, por me conhecer como ninguém, por ser o meu porto seguro. Eu amo você demais. E eu não vejo a hora de te dar um abraço. Um beijo, te amo muito. Tchau. Obrigado, essa é a filha que Deus me deu. Um ósculo santo aí para todo mundo. Parabéns, Everé.
presente especial. Vamos ver se é de mim. Ah, não. Sério mesmo? Aê. Legal. Oficial. Maravilha. Obrigado. É de visita também, pastor. Entra aqui, gente. Vem cá. Essa é minha filha, a Denise, que casou com meu filho, André. Parabéns. Obrigado. Obrigadão, gente. Valeu. Como é que eu termino o programa? Obrigado ao clube do Olaria Futebol Clube, que me deu a camiseta. Também o chaveirinho. Dona Celina, muito obrigado. Deus abençoe você. A dona Sandra me deu o bolo, cheio de fotografias da minha vida toda, tá aqui. Só falta o momento do arrebatamento. E, vamos ver quem ganhou o presente da grade, né? Não tem? Então tá bom. Então a gente se vê no próximo Vejam Só se eu sobreviver à emoção. Até lá.